Olá, estou iniciando esse primeiro vídeo nesse tempo em que os cultos foram suspensos nos templos. Nossas igrejas estão suspendendo, atendendo a orientação das autoridades sanitárias e todos estamos cooperando para combater a Covid-19, essa doença que está assolando e assustando o mundo. Muitas vidas já foram ceifadas por esse vírus chamado coronavírus. E quero falar então neste vídeo sobre ouvir sermão é uma forma de cultuar a Deus. Quem disse isso foi o célebre príncipe dos pregadores, muito famoso, Spurgeon. E essa frase dele foi reproduzida pelo site evangelhoinegociável.com. Nestes dias, a frase diz o seguinte: quem diz que ouvir sermões não é cultuar a Deus, funda-se em grosseiro engano, porquanto ouvir corretamente o Evangelho é uma das partes mais nobres da adoração ao Altíssimo. Spurgeon disse isso. Este é o tempo de purificar e santificar a igreja. Sermões contribuem nessa direção. Este é o tempo de perceber, por outro lado, e reconhecer quem são os charlatões disfarçados de pastores, missionários, apóstolos, etc., que enganam e iludem os nossos compatriotas, nossos ouvintes aqui no Brasil, como em toda parte do mundo isso acontece. E aqui no Brasil, o nosso povo tem uma característica singular. Nós falamos que o nosso povo é um povo de muita boa fé. Por isso, muitos seguem charlatões e não sabem, estão sendo enganados. Os servos de Deus, entretanto, continuarão a pregar a sã doutrina, que é a mensagem fiel e genuína da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E nunca fazendo falsas promessas, nunca iludindo os fiéis com falsas mensagens. Como disse Jesus, olha, cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 15, quando Jesus ensinava a respeito das duas portas e os dois caminhos, e ele dizia: devemos nos esforçar para entrar pela porta estreita, porque a porta do mundo, que é larga, espaçoso, é o caminho, mas conduz à perdição. Muita gente preocupada com o coronavírus, em morrer, mas não se preparam para o pior dos acontecimentos, que é a segunda morte, a morte eterna, estar separado de Deus para sempre. Então, os falsos profetas, eles não se preocupam em preparar as pessoas para a vida eterna. Estão disfarçados e pregando sobre coisas que as pessoas gostam e querem usufruir nesse mundo. E é claro, eles estão explorando as pessoas nesse sentido. E por isso Jesus diz, então, nesse texto, que nós devemos olhar pelos frutos e conhecer eles através dos frutos que eles produzem. Assim como uma planta boa não pode dar um fruto mau. Então nós vamos conhecê-los nesse tempo. Esse é um tempo de nós reconhecermos os falsos e nos afinarmos e nos relacionarmos, nos aproximarmos daqueles verdadeiros pregadores de Deus e da palavra de Deus e, portanto, nos aproximar de Deus num tempo como esse. O apóstolo Paulo, quando ensinava o seu discípulo Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16, ele disse para Timóteo: olha, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então não era só cuidar da doutrina, não era só cuidar da pregação, mas era necessário cuidar de si mesmo. Então nós também hoje vivemos um tempo assim. Temos que cuidar de nós mesmos. Temos que cuidar das nossas crianças, especialmente cuidar dos nossos idosos, nossos vovôs, nossas vovós. Eu me incluo nesse grupo, passando dos 60 anos, especialmente os que têm mais de 70 anos. As autoridades estão falando são os mais vulneráveis por causa das outras enfermidades e que este vírus, então, ao se alojar, acaba provocando
dificuldades que levam geralmente a óbito em alguns desses casos. O apóstolo Paulo também, ao escrever a Timóteo, no capítulo 5 dessa primeira carta, ele também disse no versículo 23 a Timóteo que tinha algumas doenças. Ele disse, olha, não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, assim, naqueles dias também haviam enfermidades. E no caso de Paulo, recomendando a Timóteo cuidado com a saúde do seu estômago. É uma coisa que nós devemos fazer, nós devemos cuidar da nossa saúde física. A palavra de Deus diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós devemos cuidar. Alguns falam, enganando as pessoas, que toda doença é pecado, e quem está doente é porque tem algum pecado não confessado. Olha o que Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Ele disse, deixei Trófimo doente em Mileto. Ora, quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Quando nós perguntamos quem é o maior cristão de todos os tempos, eu digo o apóstolo Paulo. E ele diz que deixou Trófimo doente em Mileto. O que aconteceu? Ele não podia orar e curar. Algumas doenças não são assim curadas facilmente. Outras vêm, como o apóstolo Paulo diz, para testar a fé, para provar a fidelidade. E Trófimo, assim como Timóteo, tinham doenças. Então nós devemos tomar muito cuidado com essas falácias, essas pessoas que enganam a população. Agora é tempo de cuidar da saúde. Vamos cuidar cada um da saúde, vamos evitar propagar esse vírus, vamos combater com todos os nossos recursos disponíveis, sobretudo a oração, nós que somos igreja. Vamos orar para Deus tirar essa peste, para Deus eliminar esse vírus que não venha ceifar muitas vidas aqui no Brasil, que Deus tenha misericórdia da nossa pátria e o nosso povo aprenda a entrar pela porta estreita que é Jesus e andar mesmo no caminho apertado, mas é o caminho que conduz à vida eterna. Deus sabe a nossa pátria, Deus abençoe a todos nós. Amém.